sobre todo problema, sobre toda tribulação, existe um propósito definido de Deus. Na sexta-feira o pastor Éder esteve aqui falando exatamente da mesma coisa. E sobre toda a tempestade que ele havia passado, havia um propósito definido de Deus para a vida dele, para a vida da sua família. Eu queria novamente hoje falar sobre uma tempestade. Como nós bem vimos na quinta-feira, existem tempestades que não são causadas por alguma falha, por nossa causa, digamos assim. São tempestades que o Senhor coloca sobre nós para aumentar a nossa fé. Tempestades para fazer com que a gente confie ainda mais nele. Tempestades para que nós tenhamos mais experiências com ele, experiências próprias, experiências pessoais. Porque como nós vamos experimentar o Deus que cura se nós nunca fomos curados? Como nós vamos experimentar o Deus que provê se nós não passamos por dificuldade financeira nenhuma? Como nós vamos testemunhar sobre esse Deus que faz tanto por nós, sem que essas experiências sejam vividas por nós mesmos? Então muitas experiências, ou muitas tempestades, elas são colocadas diante de nós, para Deus mostrar o seu poder sobre as nossas vidas. Como na tempestade que nós vimos em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, na célula quinta-feira. Aqueles homens estavam diante de uma palavra de Jesus, estavam em extrema obediência àquela palavra. Jesus disse: entrem no barco e vamos passar para o outro lado. E imediatamente eles entraram no barco, obedeceram a palavra do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A palavra do Senhor e estar em obediência a esta palavra não te garante que o trajeto vai ser perfeito, não te garante que o trajeto não vai ter percalços, mas uma coisa eu te garanto em nome de Jesus: se você receber uma palavra de Jesus dizendo que você vai chegar do outro lado, aconteça o que acontecer, que venham as tempestades, os percalços, os naufrágios, o grande peixe, sabe-se lá o que, aconteça o que acontecer, uma garantia você tem: você vai chegar do outro lado. Só que existem coisas que nós precisamos aprender, existem situações que nós precisamos experimentar do Senhor, para entender que existem tempestades também que muitas vezes são causadas por algum motivo que está em nós. Como eu disse, esses homens não tinham culpa nenhuma, eles estavam em extrema obediência à palavra do Senhor, mas isso não foi garantia de que eles não iam passar por problema nenhum. Passaram por problema, mas chegaram do outro lado em segurança. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Sempre que recebemos uma palavra do Senhor, nós vamos chegar do outro lado em segurança. Mas eu quero falar de outra tempestade. A tempestade que acometeu um homem chamado Jonas. Jonas talvez é o único profeta da Bíblia que é muito mais conhecido pela sua história de vida, ou por uma história em particular, do que pelas profecias que saíram da sua boca. Se nós formos ver todos os grandes profetas, Isaías, Jeremias, todos eles são muito conhecidos pelas muitas profecias que o Senhor deu a eles. Mas Jonas é muito mais conhecido pela sua experiência de vida. Se nós perguntarmos para qualquer criança sobre Jonas, ele naturalmente vai dizer, né, aquele homem que foi engolido por uma baleia, porque é isso que nós aprendemos quando éramos crianças. Depois até crescemos até em conhecimento e entendemos que não era uma baleia. Mas tanto faz também se a Bíblia dissesse que era uma baleia, ainda assim nós iríamos crer na Bíblia, sim ou não? Então, Jonas é muito conhecido como o profeta fujão, o profeta da baleia, nem tanto pelas profecias que ele falou, mas Jonas
ele tem uma tempestade na sua vida. Só que a tempestade de Jonas não foi como a tempestade que acometeu os discípulos lá no barquinho com Jesus. A tempestade de Jonas tinha um motivo, e esse motivo precisava ser descoberto, e esse motivo precisava sair daquele barco antes que o barco viesse a naufragar. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu quero te dizer em nome de Jesus que o teu barco não vai naufragar. Aconteça o que acontecer, que venham as ondas, que venham o sopro do vento, que venha tudo que bata contra o teu barco não vai naufragar em nome do Senhor Jesus. Eu te garanto isso. A tua família não vai se diluir, a tua empresa não vai falir, você não vai ser demitido. Não se desespere. Se o Senhor está no seu barco e se existe uma palavra sobre a sua vida, você vai chegar em segurança do outro lado. Mas eu quero discorrer nessa noite sobre algumas coisas que nós precisamos fazer para que verdadeiramente esse barco não venha naufragar. Porque infelizmente existem coisas que, se nós continuarmos cultivando, infelizmente esse barco vai acabar naufragando. Se coisas não forem imediatamente retiradas da nossa vida, esse barco vai acabar naufragando. Porque existe uma coisa que faz separação entre a poderosa mão de Deus e a sua proteção sobre as nossas vidas, que é o pecado. E quando existe alguma falha em nós que precisa ser retirada, a mão de Deus é impedida de nos ajudar. E se a mão de Deus é impedida de nos ajudar, o nosso barco ali ele vai sofrer um sério risco de náufrago, de naufrágio. Então, pelo amor de Deus, eu quero te pedir nessa noite, analise muito bem tudo que você tem feito. O Senhor quer falar conosco nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui para nos levar a um outro patamar, para nos fazer entender que se existe algo que está em nós impedindo a nossa vitória, tem que ser retirado nessa noite, tem que ser jogado ao mar, para que o Senhor, em nome de Jesus, acalme essa tempestade e para que você venha experimentar do melhor do Senhor sobre a sua vida. Amém? A gente vai discorrer um pouquinho sobre os primeiros 16 versículos do livro de Jonas. Te prometo que vai ser rápido. Antes da meia-noite a gente vai embora para casa, você pode ter certeza disso. São apenas 16 versículos. E a gente já vai, se o Lucas puder me ajudar aí, no versículo 3, a gente entende algo que talvez alguém se identifique aqui nesse lugar. Dá trabalho desobedecer ao Senhor. Dá trabalho demais. Às vezes a gente não quer estar em obediência a Deus. Muitas vezes Deus nos chama, muitas vezes Deus fala conosco e nós estamos em desobediência a Ele. Muito mais fácil seria obedecê-lo, muito mais fácil seria dizer: tudo bem, Senhor, eu vou obedecer a Tua palavra. Porque veja bem quanto dá trabalho desobedecer ao Senhor. A Bíblia diz primeiramente que Jonas se dispôs. Deixa eu explicar o versículo 1 e o versículo 2. Veio a palavra do Senhor sobre Jonas, pedindo para que ele fosse a uma cidade chamada Nínive, que era uma grande cidade, e ele pregasse contra ela. A Bíblia diz que o cheiro de Nínive chegou à narina do Senhor, que o pecado de Nínive incomodou ao Senhor, que o Senhor, preocupado com Nínive, disse: Jonas, vai lá e prega contra eles, diz para eles o que eles estão fazendo de errado, que existe muita corrupção, prostituição, pecado naquela cidade e que eles precisam se arrepender. Mas historicamente tinha um problema entre Israel e Nínive, então Jonas não queria fazer isso. Então Jonas recebe a palavra do Senhor para que ele fosse pregar libertação a Nínive. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele se dispôs, mas não se dispôs a obedecer. Ele se dispôs, desceu a Jope, achou por lá um navio
pagou a sua passagem e embarcou para longe da presença do Senhor. Existem alguns verbos aí para você entender como dá trabalho desobedecer ao Senhor. Ele primeiro se dispôs e depois ele desceu para Jope. Ele achou um navio, ele pagou a sua passagem, ele embarcou nesse navio para tentar fugir da presença desse Deus grandioso. Mas com certeza Jonas havia se esquecido do Salmo 139, a partir do versículo 7, que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, e se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombroso e maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e eu conheço-as muito bem. Não existe lugar que nós possamos fugir da mão do nosso Deus. Não adianta ir para debaixo da cama, ir para os mais altos montes, se esconder numa árvore. Não existe lugar que possamos esconder as nossas transgressões do Senhor. Você pode esconder da sua esposa, do seu melhor amigo, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, mas do Senhor nós não conseguimos esconder as nossas falhas. Não adianta subir ao púlpito, pregar como se estivesse tudo bem, mas o Senhor está nos vendo. Nós sempre dizemos que ao cometer alguma falha nós não temos que olhar para os lados ao redor para ver se alguém viu essa falha. Olhe para cima, porque lá em cima está aquele que não dorme, que não dormita, o guarda de Israel, que está com os olhos fitos em nós, olhando todas as nossas movimentações a cada dia, a cada segundo. Não adianta fugir do Senhor. A atitude de Jonas foi completamente equivocada. Não adianta fazer todo esse esforço. Nínive fica numa direção, Tarsis fica numa direção completamente contrária a Nínive. Só para você ter uma ideia, estudiosos dizem que a viagem de Jope até Tarsis duraria 1 ano. Tão grande era o percurso, tão distante de Nínive era a cidade a qual Jonas quis se esconder. Para você ver, ele não estava indo para um lugar bem aqui não, ele estava querendo ir para muito longe. Dizem até que Tarsis ficava na Espanha, e a Espanha era conhecida naquela época como o último país do mundo, porque a entrada do oceano era Portugal e Espanha. Então não haviam sido descobertas ainda as Américas. Então o mundo começava lá na Espanha e Portugal. Só que para quem vinha de Israel era o último país, era verdadeiramente o fim daquele mundo antigo. Então Jonas estava indo para o fim do mundo para tentar fugir do Senhor. Não tem lugar para que você vá. Não existe lugar distante o suficiente da mão do Senhor. Uma hora Ele vai te achar, querido, e eu acho até que Ele já te achou, e é por isso que você está aqui nesse lugar. Como eu disse, toda tempestade tem um propósito. Toda tempestade tem um propósito definido de Deus. Coloca lá em Jonas, no versículo 4, Lucas, por favor. Toda tempestade tem um propósito definido de Deus. Toda. Mas algumas delas, a razão está em nós. A Bíblia diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade,
e o navio estava a ponto de se despedaçar. Como eu falei para vocês, a tempestade que acometeu os discípulos não tinha culpa nenhuma sobre eles. Era uma tempestade que queria trazer mais fé àqueles corações. Mas essa tempestade era diferente. Havia um motivo para aquele navio estar passando por tudo isso. Havia um motivo muito bem definido pelo qual aconteceu todo esse problema nesse navio. Deixa eu te dizer uma coisa que é um parêntese no meio dessa pregação. Tenha muito cuidado com quem você coloca no seu navio. Muito cuidado com quem você anda. Muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Você entende que aquele homem que era dono daquele barco fez tudo o que ele fazia talvez todos os dias ou todos os anos. Preparou uma embarcação, colocou os ingressos à venda. Ele não sabia que tipo de pessoa que estaria ali. Só que um homem que estava fugindo da presença de Deus entrou no barco dele, e com a permissão dele, porque comprou o ingresso da sua própria mão. E por causa desse homem, a sua embarcação, que era o seu ganha-pão, estava quase se despedaçasse. Eu acho muito estranho que por vezes casais brigam por causa de uma amiga, e o esposo está dizendo: essa amiga, ela não é boa para ti, mas eu não vou abrir mão da minha amiga, que é uma amiga de adolescência, por tua causa. E muitas vezes você está colocando no seu barco alguém que está fazendo o seu barco afundar. Tenha muito cuidado em nome de Jesus. Isso vale para todas as áreas da sua vida. É o seu casamento, é a sua empresa, são as suas amizades. Tenha muito cuidado com quem você coloca no seu barco, porque aquele homem não sabia o que ele estava colocando no barco dele, mas ele sofreu consequências terríveis por ter colocado uma pessoa que não deveria estar no seu barco. O Senhor mandou uma tempestade para aquele barco por um motivo muito bem específico. Havia um erro naquele barco, havia pecado naquele barco, havia desobediência naquele barco. A tempestade não era em vão. Não era uma tempestade para testar a fé ou para aumentar a fé de alguém. Era uma tempestade que tinha um motivo muito bem definido. Nós precisamos fazer uma avaliação muito bem profunda das pessoas que nós colocamos diante de nós, as pessoas que nós colocamos próximas de nós. Pode ir para o versículo 5, por favor. Enquanto você não identificar aquilo que está trazendo problema para o seu barco, talvez você perca coisas valiosas que você não precisaria perder. Deixa eu repetir para você entender. Talvez você hoje está perdendo coisas valiosas que você não precisaria estar perdendo, simplesmente porque você ainda não identificou o que está causando essa tempestade na tua vida. Aqueles homens começaram a procurar saber por que aquela tempestade estava acontecendo, e é claro que eles queriam sobreviver. Então começaram a lançar fora as malas, as bagagens, coisas que eram preciosas para ele. Ninguém faz uma bagagem com coisas que não servem. As pessoas que vão fazer uma viagem escolhem as melhores roupas, os melhores calçados, talvez joias, talvez dinheiro, mas tudo eles tiveram que lançar fora, porque entendiam que aquilo salvaria a sua vida. Eu não sei o que você está perdendo por causa dessa situação. Eu não sei o que você já deixou de ganhar por causa dessa situação. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que hoje é a noite que o Senhor separou para nós, para que nós viéssemos identificar aquilo que está impedindo a nossa vitória. O Senhor quer te dar vitória. O propósito do Senhor sempre foi esse, trazer vitória ao seu povo. Mas se existe algo que está impedindo o Senhor de te dar vitória, isso tem que sair do teu barco imediatamente. Aqueles homens perderam muito, perderam coisas preciosas, perderam coisas que não eram para perder. Até que o finzinho do versículo diz que eles desceram ao porão, e diz que
que lá eles encontraram Jonas, que dormia profundamente. Eles procuraram um convés para saber qual era a razão daquele problema. Talvez procuraram na cozinha, nos camarotes, eu não sei aonde. Não encontraram nada. Até que alguém teve a ideia de descer ao porão, no lugar mais fundo do navio, para procurar se lá tinha algo. E lá eles encontraram um homem muito bem acomodado, dormindo no meio da tempestade. Existem pecados que nós carregamos por tanto tempo que eles já acham que estão em casa, já acham que pode estar relaxados, dormindo, enquanto aqui fora nós sofremos uma grande tempestade. Você perceba que nós não precisamos de um olhar superficial sobre as nossas próprias vidas. Talvez se nós olhássemos para nós o tanto quanto nós olhamos para a vida do outro, nós não teríamos tantos problemas quanto nós temos. Talvez se nós apontássemos o dedo para nós mesmos o tanto quanto nós apontamos para a vida do outro, talvez os nossos problemas seriam resolvidos com mais facilidade. Nós conseguimos ver coisas ocultas na vida do outro, mas quando se trata de nós mesmos, nós temos uma dificuldade absurda. Muitas vezes é preciso descer até o porão, onde ninguém quer mexer, onde estão os ratos, as baratas, o cheiro ruim. Muitas vezes nós precisamos ir nos lugares mais profundos da nossa alma, do nosso coração, para entender se existe algo em nós que está impedindo a nossa vitória. Você lembra do pecado de Acã? Josué capítulo 7, versículo 21. A Bíblia nos diz que foi dada a Josué uma ordem concreta de Deus. Vocês vão destruir Jericó e vão destruir tudo que há lá, não pode pegar nada, não existe despojos. Só que um homem achou bonito uma capa e achou que podia pegar prata e ouro e ninguém ia perceber. Depois disso, Israel foi lutar com uma cidade pequena chamada Ai. E foi a única derrota, a derrota mais vergonhosa que Israel teve. E foi a única vez que Josué não consultou o Senhor. Depois da derrota, Josué rasgou suas vestes, consultou ao Senhor, e o Senhor disse: tem pecado no meio do povo. Por causa do pecado de um homem, uma nação inteira foi derrotada. Lançaram sorte, caiu sobre a tribo, caiu sobre a família e caiu sobre o homem chamado Acã. Perguntaram para ele o que ele havia feito. Ele disse: eu vi uma capa, ela era tão bonita, eu não resisti, eu peguei também um pouco de prata e uma barra de ouro. Onde está, Acã? Está escondido lá na minha tenda, debaixo da terra. Existem pecados ocultos que estão impedindo a vitória da tua família. Coisas que estão enterradas dentro da tua casa e você, infelizmente, sabe muito bem disso e ainda não quis tirar. Toda a família de Acã foi apedrejada e queimada por causa do pecado dele. A capa, a prata e o ouro não estavam expostas numa estante, estavam muito bem enterradas. Aqueles homens, soldados de Josué, quando entraram na tenda, tiveram que procurar muito bem até encontrar o pecado que impedia a vitória de Israel. Eu não estou aqui para te acusar, muito menos o Espírito Santo de Deus está aqui para te acusar. O Senhor está aqui para nos confrontar. O Senhor está aqui para revirar a nossa alma e os nossos corações, para que nós possamos entender se a tempestade que nós passamos é apenas Jesus querendo testar a nossa fé, ou se existe algo em nós que precisa ser lançado fora do nosso barco.
Talvez a tempestade que você passa não tem nada a ver com pecado, com falha. Talvez é só Jesus querendo testar a tua fé. Mas Jesus te trouxe aqui para você fazer uma autoanálise e até o mais profundo do teu coração, lá no porão, debaixo da terra, onde nunca mais você quis descer porque tem coisas lá que te envergonham. O Senhor quer fazer uma limpeza em nós nessa noite. Não existe ninguém que quer mais a nossa vitória do que Ele. Ele morreu na cruz para que tivéssemos acesso a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Senhor morreu naquela cruz para nos dar vitória. O Senhor morreu naquela cruz para nos dar acesso a um bilhete, e esse bilhete nos conduz à vitória. Esse bilhete não nos conduz a um navio para fugir da presença dele, não. Esse bilhete nos conduz à vitória. Mas muitas vezes essa vitória é impedida por algo que fazemos. Muitas vezes essa vitória é impedida por nossa causa mesmo. Deixa eu te contar um segredo em nome de Jesus. O Senhor está doidinho para te abençoar. O Senhor está afinzão de te dar vitória. Mas às vezes Ele é impedido por isso. Aqueles homens acharam o problema, acharam o motivo da tempestade. Estava lá no porão. Versículos 7, 8 e 9 nos contam uma história depois disso. Eles interrogam Jonas, existe toda uma história. Então vai direto para o versículo 10, Lucas, por favor. Eles haviam achado o problema. Haviam achado o que estava acontecendo, a razão daquela tempestade. E quando eles conversaram com Jonas, a Bíblia diz que eles ficaram sabendo do que estava acontecendo no navio, porque Jonas confessou a ele. Muitas vezes nós não nos basta encontrar o problema. Muitas vezes nós precisamos confessar. Confessar para o nosso pastor, para o nosso líder. Às vezes a gente precisa confessar para a esposa. Mas muitas vezes não é o bastante identificar o problema. Jonas confessou o porquê, a razão daquela tempestade. Eles já haviam entendido que o problema era ele, mas ainda precisava confessar. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Eu digo que o perdão a Deus, o pedido de perdão a Deus, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos lava completamente. Mas confessar os pecados, Ele traz cura para a nossa alma. Por isso que muitas vezes é importante sim arrepender-se e pedir perdão para Deus, mas é muito importante a gente falar do problema para alguém, porque muitas vezes a nossa alma precisa de cura. Jonas precisava confessar, ele precisava falar: cara, é por minha causa isso aqui, tudo isso está acontecendo porque eu estou em desobediência ao Senhor. Acha que o dia hoje é propício para colocar a esposa no sofá e dizer: tudo isso está acontecendo porque a desobediência é minha? Ou a esposa falar para o esposo, o filho falar para o pai: pai, eu sei por que essas coisas estão acontecendo, eu estou em desobediência. O Senhor quer trazer cura para a família.
Senhor quer trazer cura para os casamentos. Nós precisamos confessar e precisamos entender que a cura só virá quando abrirmos a boca e declararmos. O inferno se estremece, Satanás e seus demônios, eles se enraivecem quando nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor. Mas nada causa mais efeito em Satanás e seus demônios do que quando confessamos os nossos pecados. Porque enquanto não confessamos, ele ainda acha que pode nos acusar. Porque a nossa alma ainda não foi curada, ele ainda vem perturbar os nossos ouvidos. Mas você fez isso, você fez aquilo. Mas a partir da confissão nós dizemos: você pode falar o que você quiser falar, Satanás. Eu já confessei, a minha alma foi curada, não tem mais nada. Uma borracha apagou tudo isso. O Senhor quer e vai nos dar vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em versículos 11, 12 e 13, eles entenderam qual era o problema. Houve confissão. Confesso que até eu acho que já passei por isso. Coisas que é tão difícil a gente deixar. Coisas que são tão difíceis. Eu sempre conversava com os jovens, eu dizia para eles: quebrem as pontes. Ah, pastor, uma menina mandou uma mensagem: bloqueia, exclui as mensagens, quebra as pontes. Ah, tem alguém que me mandou uma mensagem: meu irmão, bloqueie, quebre as pontes. Porque muitas vezes não se tem contato nenhum, mas o contatinho continua lá na agenda. Satanás está esperando uma hora do problema para fazer você lembrar que esse contato ainda está na tua agenda. Quebre as pontes, bloqueie, apague as mensagens, mande embora, quebre o celular, faça alguma coisa, mas não cultive isso na sua vida, pelo amor de Deus. Aqueles homens descobriram qual era a razão do pecado, do problema. Houve confissão. Mas sabe o que você vê no versículos 11, 12 e 13? Que eles foram continuar a remar e tentar escapar pelas próprias forças. Jonas falou para eles: se vocês me lançarem fora do barco, a tempestade acalma. Era para imediatamente pegar Jonas e jogar fora. Sabe o que eles fizeram? Pegaram os remos e foram tentar remar e chegar em terra. Foram com as próprias forças tentar escapar da ira de Deus. As nossas forças não são suficientes